caso, isso é muita coisa, então é extremamente importante que a gente debata sobre o tema. E debater sobre o tema não tem como falar de síndrome coronária aguda sem falar de eletro. O eletro que é a principal ferramenta em qualquer unidade de atendimento. E que para a tua unidade, eu comentei isso na primeira aula, mas reforço aqui, o primeiro, daí a importância do eletrocardiogramas em 10 minutos, esse é o primeiro marcador de qualidade, e por isso a aula de hoje é falar sobre isso. Não vai ser um curso intensivo de eletrocardiograma, o tema é grande, né? Mas sim, um curso intensivo de segmento ST. A parte mais importante do eletro é aquela que vai literalmente dividir águas. E é dividir águas mesmo, né? Porque a gente já aprendeu na primeira aula que quando tem supra, o nosso tratamento envolve necessariamente terapia de reperfusão. Quando não tem supra, não envolve terapia de reperfusão. A gente aprendeu, olhem vocês aqui à esquerda de vocês, que quando tem um supra no eletro, a artéria coronária está fechada. Não passa sangue. Esse paciente que está ali bem debaixo do nosso nariz, ele está perdendo 11 dias de vida por minuto. Vamos lembrar desse dado que é importante, hein? 11 dias a menos de vida por minuto, portanto, não dá tempo de ficar com dúvida no segmento ST. É fundamental que você reconheça rápido um supra e rapidamente comece a terapia de reperfusão. Vamos entender primeiro juntos aqui, mais uma vez, quem é o tal segmento ST. Então, esse é um traçado eletrocardiográfico, tá? Vejam vocês que o segmento ST, ó, ele começa aqui. A gente chama esse pontinho de ponto J. Deixa eu mudar o meu ponteiro aqui. Ver se vai ficar melhor. O ponto J. O ponto J é o ponto em que termina o QRS e começa o segmento ST. Esse é o ponto J. O segmento ST ele começa, portanto, aqui no ponto J e vai até o início da onda T. Pessoal, o paciente com dor torácica, o teu olhar no eletrocardiograma tem que ir direto para esse segmento, que vai do final do QRS ao início da onda T. E é isso que nós vamos treinar nos próximos slides aqui, ok? Esse é o segmento ST. Muito bem. E aí eu vou comparar o segmento ST com a linha de base. Olha a linha de base aqui. A linha de base que é formada por essa linha que começa antes da onda P e se estende, ó, até depois da onda T de tatu. Essa é a linha de base. Claro, neste gráfico, nesse registro, ele está exatamente, o segmento ST está aqui, ó, exatamente na linha de base. Portanto, se o eletrocardiograma te perguntar, né, se você perguntar para o eletro, tem supra ou não, ele vai responder, não, eu não tenho supra. Muito bem, 4 passos, então, para você identificar e trazer a magnitude do supra de ST. Vem comigo aqui, o passo 1 é definir a linha de base. Defina a linha de base. Você já aprendeu que a linha de base é essa que vem antes da onda P aqui e vai depois da onda T. Traça uma reta sobre ela. Esse é o passo 1. O passo 2 é localizar o ponto J. E o ponto J, pessoal, é exatamente onde termina o QRS. Eu costumo fazer um negocinho aqui que muitas vezes ajuda. Quer ver só? Olha só. Vou fazer para vocês aqui. Vocês concordam comigo, ó, que o QRS ele estava vindo? Eu estou fazendo ele em vermelho, ele está vindo. Era para ele fazer isso aqui, concordam ou não? Aqui, era para descer. Mas em algum momento ele faz essa viradinha para cima aqui, ó. É exatamente esse ponto em que o QRS deixa de no caso aqui é onda R, né? Ela deixa de continuar, ela volta, ela vai para cima. Esse é o ponto J. Aqui o ponto J. Esse é o ponto J. Então é fácil localizar o ponto J e nós vamos treinar isso bastante, tá? Esse é o ponto J. Determinei o ponto J? Beleza. Agora eu vou passar uma linha sobre o ponto J. E é o passo 3. Olha lá. Uma linha sobre o ponto J, claro, paralela à linha de base. Só por aqui vocês já perceberam que tem supra. Mas qual é a magnitude desse supra? É só contar quadradinho, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Portanto, tem supra de ST, sei lá que derivação é essa. A gente está, por enquanto, aprendendo a ver supra. Então, tem supra de ST com uma magnitude aqui de 4 milímetros. Tudo bem? Que é o quarto passo
ver a magnitude do supra. Tá? Vamos lá. Vamos treinar aqui. Eu queria que vocês escrevessem no chat, só para ver se esse chat está funcionando de verdade. Ó. Escrevam para mim onde é que vocês acham, de A até F, que está o ponto J. Vamos lá, fala para mim, onde é que está o ponto J, hein? Escrevam no chat, onde vocês acham que está o ponto J? Tem aqui muita gente colocando aqui, né, a letra B, né, que é exatamente o ponto de inflexão, né? É quando o QRS sobe, né? Beleza, concordo com vocês, tá? A letra B parece ser a mais provável, tá? A letra C também é para a gente discutir, tá bom? Isso porque ele faz um QRS, ele faz uma deflexão rápida aqui, positiva, começa a descer e sobe rapidamente, né? Eu concordo com a maioria de que o ponto J está aqui, ó, tá? Exatamente no ponto B. Muito bem. Vamos continuar treinando. Onde é que vocês acham que está vamos tomar cuidado com a caneta, por favor. Isso, não é hora de fazer coração. Eu sei que tem muita gente apaixonada na aula aí hoje, né? Mas não estamos ainda no Dia dos Namorados. Vamos lá. Onde é que está o ponto J aqui, pessoal? Agora, nesse outro elétron. Onde vocês acham que está? Ponto J pode estar para cima ou como pode estar para baixo, né? Então, existe o infra de ST também, certo? Onde é que está o ponto J aqui? Olha, eu estou achando que esse pessoal já assistiu aquela aulinha da plataforma lá, viu? Ou estão com a cola. Não é possível. Vocês passaram a cola para eles, né? Leandro, Luciana, Bruno. Olha lá, letra E para todo mundo, gostei. Vocês entenderam o conceito, isso que é o mais importante. É o ponto de inflexão. O QRS está seguindo o caminho dele, de repente ele muda de direção. Então esse pontinho, concordo com vocês, a letra E é exatamente o ponto J. O ponto J é a parte mais importante. Se a gente reconhece onde está o ponto J, a gente reconhece onde está o segmento ST. Muito bem, vamos ver se vocês aprenderam de verdade. Vamos lá. Primeira coisa, né? De quanto é o supra de ST? Vamos fazer junto aqui? Vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, o QRS subiu, desceu, subiu e, de repente, ele faz isso aqui, ó, anda para o lado. É exatamente nesse momento que ele anda para o lado é que a gente considera como ponto J. Então, vem comigo aqui, ó, a linha de base, passo 1 está aqui, determinei o ponto J, passo sobre ele uma reta e, com isso, eu encontro o segmento ST. Se eu encontrei o segmento ST, agora é só medir a parte mais fácil, né? Tem meio, 1,5, com mais quase meio aqui, 2. Então, existe um supra de mais ou menos 2 milímetros. Vamos lá, vamos dar um tempinho para vocês pensarem aqui. Eu já estou falando que tem supra, então já facilitou a vida. Mas de quanto é o supra? Vamos pensar. Se a gente seguir a metodologia dos 4 passos, opa, achei, 4 passos, não tem como errar. Então, primeira coisa, linha de base. Achamos a linha de base. Lembra? Aquela linha que vem antes da onda P. Agora, eu vou achar o ponto J. Vamos lá, vem comigo aqui. Eu vou fazer nesse QRS aqui, ó. Subiu, desceu. Olha só, vamos pintar para vocês para não ter dúvida, tá, pessoal? Ele era para continuar descendo, ó. Mas, de repente, ele caminha para o lado. Exatamente neste momento que ele caminha para o lado, é que a gente tem o nosso ponto J. Então, vamos ver? Ponto J encontrado. Vamos passar agora uma linha sobre o ponto J. Está lá. Este é o segmento ST. E se eu for calcular aqui, vai dar mais ou menos 1 milímetro de amplitude. Valoriza ou não? Opa, vamos ver isso já já, mas valoriza sim, já adianto para vocês. E aí, pessoal, esse eletro aqui é capcioso, hein? Vamos lá, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó, inédito, hein? Deixa eu pegar aqui
Ó, vamos lá. Onde está o segmento ST? Essa primeira bolinha A, B, C, D. A, B, C e D. Vamos lá. Respondam para mim no chat. A, B, C ou D? Relembrando, tá? Acabei de fazer isso aqui. A, B, C e D. Vamos lá. Ponto J é o ponto em que o QRS ele para de fazer aqueles movimentos verticais e ele caminha para o lado. Estou gostando de ver o pessoal super participativo, muito legal. E, honestamente, eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que a gente pode terminar a aula, pessoal. Foi muito bom, parabéns. Eu não estou acrescentando nada na vida de vocês, olha só. Caramba, mandaram super bem. A maioria acredita que o segmento ST, o ponto J está aqui, ó. Será que está? Vamos ver. Linha de base primeiro, né? Vamos achar a linha de base. Está aqui a linha de base. Vamos ver se vocês acertaram. Olá, ó. Peraí, Pedro, não entendi. Tem gente que pode não ter entendido, então vamos devagar. Essa aula é para aprender mesmo, ó. Vou traçar uma reta, ó. QRS era para ele fazer isso daqui, ó. Mas, de repente, ele para de subir e ele caminha para o lado. Caminhou para o lado, acabou. O que é isso? Ponto J, é onde termina o QRS. Eu concordo com a maioria, portanto, aqui está o ponto J. E aí, quando a gente compara com a linha de base, a gente já vê a magnitude. Aqui está, sei lá, 1,5 milímetros, talvez, não sei se vocês concordam, né? Mais ou menos 1,5 milímetros, tá? Então, beleza. Estou gostando de ver. Aliás, eu gostei de colocar essas bolinhas aqui, viu? Agora eu vou me divertir nesse negócio aqui. Vamos lá, deixa eu apagar aqui primeiro. Legal, vamos lá. E esse daí? Agora eu vou com as bolinhas de novo, só que eu vou pintar essa bolinha de azul. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Onde está o segmento ST? Ele está letra A, letra B. Letra A ou letra B? Onde está o segmento ST? Nossa Senhora. Brunão, você que é o mediador aí, cara, acho que a gente pode encerrar. Já temos aí 10 minutos de aula, o pessoal já sabe sobre Supra, a gente pode encerrar por aqui, viu? Vamos ver aqui. Olha só. Será que é aqui mesmo? Eu tô achando que sim. Vamos ver, ó. Vamos descer o QRS aqui, ó. O que seria o normal? Opa, besteira. Deixa eu pegar uma linha aqui para vocês verem. Aqui, ó. O normal do QRS, vocês concordam que era fazer isso daqui, ó? Vamos seguir a linha, né? Subiu, desceu assim. Mas e aqui neste pontinho, na letra A, como a maioria colocou, ele caminhou para o lado. Será que é aqui mesmo? Vamos ver? Linha de base primeiro, você já sabe que a linha de base é a linha que vem antes da onda P. Tá aí a linha de base. Se vocês estiverem certos que aqui é o ponto J, por aqui passa o segmento ST. Olha aí. Perfeito. Muito bom, pessoal, muito bom. E agora, sabendo onde é que está o segmento ST, fica mais fácil calcular. Então, vamos calcular, ó. Aqui ele tem, quase 1 milímetro, 2 milímetros, 2,5. Concordo, Fernanda. 2,5, concordo contigo. 2,5 milímetros eu daria para esse Supra também. Perfeito, muito bom, muito bom. Vamos adiante. E aí, hein? Vou eu com as bolinhas de novo aqui. Eu gostei desse negócio aqui, viu? Olha lá, ó. Onde está o segmento ST? Letra A, letra B, letra C. Aqui é para quem não entendeu mesmo, ou letra D. Vamos lá, de novo. A, B, C ou D. Sei lá porque eu coloquei o D, é só para inventar mesmo. E aí? Nossa Senhora, gente. Não é possível.
Maioria, não dá nem para falar que tiveram colinha, né? Porque não tem jeito de ter cola, né? Acabei de inventar isso. Beleza, maioria colocou que letra B. Letra B aqui, letra A está aqui em cima. Vamos ver. Tem um outro que de repente acha que pode ser letra A. Vamos ver? Olha só. É simples. Vou passar uma reta aqui que a gente já vai ver agora. Vou até passar uma reta preta para ficar igual do eletro. Ó. Vocês concordam que o QRS, como ele começou aqui, ó, ele faria algo semelhante a isso? Mas, todavia, entretanto, em algum momento, ele correu para o lado. Portanto, eu vou concordar com a maioria de que aqui, nesse ponto, que é o ponto de inflexão, é um ponto que ele caminha para o lado, ou finalmente começa a subir, aqui é o segmento ST, aqui é o ponto J. Aqui é o ponto J. É exatamente aonde termina o QRS. Tá? Tudo bem, gente? Quem ainda tem dúvida, abre o microfone, pelo amor de Deus, pergunta, ou pode ser pelo chat também, eu explico de novo. Tá? Então, se a gente fosse seguir a abertura do QRS, tá bom, podia ser até um pouco mais estreito aqui assim, né? Podia ser alguma coisa assim, né? Tá? A abertura do QRS, mas vocês percebam que ele está abrindo, só que chega um ponto, vocês concordam que chega um ponto que ele simplesmente faz isso aqui, ó, para cima? É esse ponto em que ele está descendo, ele resolve ir para cima, que mostra o segmento EC. Aqui, pessoal, vou ser justo com vocês aqui, né? Ó. Vamos ser justo com vocês. É a letra... Oi? Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. É a letra A e meio, né? Para ser bem justo com vocês. Vou colocar um amarelo aqui, ó. A rigor está aqui, né? Fui fazer a bolinha em cima da hora. Está exatamente aqui, tá, pessoal? Está exatamente aqui, tá? Que é onde ele faz essa curvinha, ó. Tá? Vou tirar aqui, ó. É exatamente onde ele faz essa curvinha. Vou voltar com o meu ponteiro aqui, ó. Onde ele faz essa curvinha aqui, ó. Ele vinha descendo e, de repente, ele faz uma curvinha, tá? Então, é nesse ponto luminoso que eu coloco para vocês aqui, ó, que a gente tem a maior deflexão. Ah, Pedro, mas aquele deu uma... Deu, mas vocês concordam que ele continuou descendo? Ou ele subiu aqui? Aqui ele continuou descendo. Ele virou, foi aqui, ó. Foi aqui que ele virou, a partir desse ponto que ele subiu. Portanto, aqui é o segmento ST. Vamos lá, passou uma linha de base sobre a linha, passou uma linha sobre a linha de base, tá aí a linha de base, achei meu ponto J e vou passar uma linha sobre o ponto J. Tá lá. E aqui é um supra que não é para ter dúvida, né, pessoal? Vejam aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros de supra. Bastante coisa, né? 6 E é importante contar o milímetro, principalmente na derivação de maior supra. Porque quando a gente vai buscar critério de reperfusão, é nela que a gente vai se basear. Tem que ter uma redução de 50% do supra naquela derivação com a maior expressividade. Então, muito importante a gente saber calcular a magnitude do supra. E aí? Eita, esse aqui vai ser bacana. Vamos lá. Vamos lá, vai eu com as bolinhas de novo aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui uma bolinha verde agora, olha só. Então, vamos lá. A, B, C ou D? Ficou feio pra caramba, hein? Mas ok, vamos lá. A, B, C ou D? Legal. A maioria esmagadora colocando letra C, ainda um ou outro com a letra B, né? Vamos lembrar, pessoal, para ficar bem fácil de vocês entenderem, tá? Para ficar bem fácil, tá? O QRS, ele pode fazer assim, ó. Vou fazer aqui, ó. Ele pode fazer movimentos assim, ó. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. O que ele não pode fazer? Isso daqui. Ele não pode ir para o lado. Então, vamos lá. Vamos pintar aqui com vocês, ó. Vou pintar o QRS do lado aqui de verde. Vamos lá. Cadê? Deixa eu achar aqui. Dá licença, isso aqui. Olha só. Subiu.
Aqui que a gente vê se o caboclo tem Parkinson ou não, né? Ó, desceu, caminhou para o lado? Ainda não. Subiu, aqui, neste ponto, ele começa a caminhar para o lado. Vou até pintar de outra cor aqui. Ó, aqui, ele começa a caminhar para o lado. Portanto, é exatamente aqui, ó. Aqui é que é o ponto J. A maioria colocou realmente a letra C, que é essa aqui que é o ponto J. O que pode gerar muitas vezes confusão é aqui, né? Ó, a letra A, né? Aqui. Mas veja aqui. Ah, Pedro, mas ele estava descendo e subiu, sim. Mas ele está fazendo movimentos, ó, verticais. Sobe, desce, sobe, desce, sobe. De repente, ele resolve andar para o lado. É ali que é o segmento ST. E por que é isso? Porque o segmento ST ele reflete a repolarização. Se está repolarizando, não tem mais movimento vertical. Já é o movimento mais tendendo a ser horizontal. Entenderam? Então, aqui, ó, dá para ver que tem o suprinho ponto J, tá? Pessoal, quem não entendeu, por favor, perguntem. Fiquem à vontade de perguntar. Agora é a hora, tá? Tá aí, então, linha de base sendo marcada. Vamos lembrar? A linha de base é essa linha aqui, né? Que vem antes da onda P e ela vai até após a onda T. Passa uma linha sobre ela, ó. Achamos o ponto J exatamente aqui. Passa uma linha sobre ele, tá tudo certo. Agora a gente calcula. Tá meio apagadinho, né? Os milímetros, mas temos aqui 1, 2, 3, uns 4 milímetros, 4,5 talvez, tá? E esse, vamos lá, gente, tá ficando fácil esse negócio aqui, hein? Vamos lá, ó. Vamos recapitular? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para o lado. Portanto, ponto J aqui, ó, na ponta do meu cursor. Aí o ponto J, o momento em que caminhou para o lado. Coloco a linha de base, a linha sobre o segmento ST, e agora eu calculo 1, 2, 2,5, com mais metade aqui, aproximadamente 3 milímetros de supra. Olha esse eletro que legal, que caprichoso. Vamos ver, ó. Mesma coisa, tá? Ó. Movimentos verticais, ó. Subiu, desceu, caminhou para o lado ou subiu? Subiu, e aqui ele caminhou para o lado. Portanto, na pontinha do meu cursor, provavelmente ali o segmento ST. Vamos ver? Olha lá, linha de base, está ali o segmento ST, passando, né, sobre o ponto J. E aí a gente olha, bateu o olho e falou, tem supra, está aqui, um supra de aproximadamente 2 milímetros. Beleza, pessoal. Falamos, deu para ver um pouquinho do que é o supra, como fazer, como diagnosticar o supra, mas é importante também passar para vocês a regra, né? Tá, mas qual supra eu devo valorizar? Já falei um pouquinho disso na outra aula, tá? Pessoal que não assistiu a outra aula, depois ao final desta aula, a Luciana, Leandro, Bruno, comentam com vocês, enfim, se vai ter outras oportunidades, se vocês conseguem acessar todo o conteúdo lá na plataforma, tá bom? Então, no finalzinho da aula, a gente fala sobre isso, tá bem? Agora, nessa primeira aula, eu falei um pouquinho sobre isso, da regra do supra, que para eu valorizar um supra, ele tem que ser maior ou igual a 1 milímetro. 1 milímetro é aquele quadradinho. Desde que presente em 2 ou mais derivações da mesma parede. Portanto, subentende-se que vocês sabem definir quais são as paredes do coração pelo eletrocardiograma. Vamos lembrar como é que funciona? O eletrocardiograma, cada derivação dessas que a gente põe, ela está vendo o coração de um ângulo diferente. Por isso que quando a gente tem, por exemplo, as derivações D1 e AVL, elas estão retratando, olha aqui embaixo, ó, a parede lateral alta. Aqui embaixo, olha aqui, no desenho esquemático, em verde, ó, D2, D3, AVF, parede de baixo do coração, é a parede inferior. V1 a V3 é aqui, ó, parede septal, pega septo médio, um pouquinho de septo baixo, parede septal. Já V4 a V6, ela começa a correr aqui, ó, para a parede lateral, não lateral alta, parede lateral, V4 a V6. Agora, se eu pego de V1
Até V5 ou V6, eu chamo isso, quando eu junto septal com lateral, eu chamo de parede anterior. Essa é a parede anterior. E se eu acrescento alterações também ID1 e AVL, eu chamo de parede anterior extensa. Tá? Então, gravem essa imagem, tá? Tirem foto, printem, o que vocês quiserem fazer, porque é muito importante que vocês saibam definir parede para entender quando valorizar o supra, ok? Não precisa arriscar, basta fazer o print. Muito bem. Opa. Seguimos. Vamos treinar? Olha só, tem supra ou não tem? Olha aqui, ó, a gente treinou pra caramba isso, ó. QRS subiu, desceu e aqui no pontinho ele caminhou para o lado. Ó. Dá para ver, bateu o olho, ó, tem suprinha. E é um suprinha que pega D2, D3 e AVF. Portanto, parede inferior. E olha que legal, quando você sabe a parede acometida, você já começa a imaginar qual é a artéria que está com problema. No caso, 80% dos infartos de parede inferior acabam acometendo a artéria coronária direita, tá? Nesse aqui, por exemplo, ó, olha o suprinho aqui que vocês treinaram, ó, supra em D1 e AVL. Tenho que valorizar? Claro que eu tenho. Pegou duas derivações possíveis numa mesma parede. D1 e AVL é a parede lateral alta. Pedro, qual artéria? Pode ser um ramo marginal da circunflexa, um ramo diagonal da descendente anterior. Fato, tem corrente de lesão, está suprado, tem indicação de terapia de reperfusão. E esse supra aí, hein? O que vocês acham? Já falei que tem supra, né? Até perdeu a graça, né? Mas olha só, é legal esse eletro que ele tem várias morfologias de supra, né? Ele tem essa aqui que a gente viu bastante, né? Em D1, tem aqui a VL, ó. Tem essa morfologia que é um pouquinho mais difícil, mas que dá para ver, né? Ó, o ponto exatamente onde o QRS perde aquele movimento de subida e descida, ele corre para o lado, né? Aqui em V2, aqui em V3 está super nítido de ver essa corrida para o lado aqui. V4, V5, V6, tem um suprica de nada aqui em V6. Isso o que é? Supra de parede anterior. Eu digo, na verdade, anterior extensa, né? Porque pega também D1 e AVL. Doutor Pedro, opa, me perdoa de fazer uma pergunta no slide anterior? Claro. Pode falar. Seria, como o senhor mesmo diz, né, forçar muito a amizade em V1? V1? Assim, V1 tem um suprinha muitíssimo discreto. Aqui deve ter, Leandro, puxando no zoom aqui, meio a 1 milímetro, tá? Meio a 1 milímetro. Que pelo tamanho do eletro fica um pouquinho difícil de ver, mas de meio a 1 milímetro, né? A gente tem que valorizar a supra de 1 milímetro. Mas assim, parece que tem alguma coisinha assim, discreta, tá? Agora, o que é mais importante, acho que as pessoas entenderem, né, pessoal? Eu não preciso ter supra em todas as derivações para indicar a terapia de reperfusão. Lembra? Bastam duas derivações. Se eu tivesse um supra, pessoal, só aqui, ó, V4 e V5, fazem parte da mesma parede? Fazem. Parede lateral, tá valendo. Se eu tenho um supra de D1 e AVL, mesma parede? Sim, tá valendo. Isso é que é importante, tá? Então, bem chamada a atenção do Leandro, né? Aqui V1 deixa dúvida, né? Fica bem na trave ali, mas as outras derivações não deixam dúvidas. Então, realmente, a gente indicaria aqui uma terapia de reperfusão de olho fechado, tá? E aqui só um detalhezinho da imagem do cateterismo, mostrando a descendente anterior, que é a artéria, principal artéria do coração, é a que nutre essa parede, que é a parede mais importante do músculo cardíaco, né, que é a parede anterior. E claro que um infarto que envolva todas essas derivações, toda uma parede anterior, é um infarto que tem um pior prognóstico. Importância do eletrocardiograma, né, não só para mostrar o supra, mas também para definir prognóstico. Então, fundamental isso também. Obrigado, viu, Leandro? Agora, o eletro de 12 derivações, ele permite
mapear quase todas as paredes, mas talvez você tenha sentido falta de ventrículo direito e parede dorsal, né? O ventrículo direito, a gente falou isso também na outra aula, mas vamos revisar, tem gente que não assistiu. Ó, na ponta do meu cursor, aqui, é o V3 normal. Normalmente, o que que é? V1, V2, V3, certo? O coração está aqui, ó, V3. Como é que eu faço o V3R para monitorizar ventrículo direito? Simples, eu rebato para o lado direito, V3R. Jogo o eletrodo para o outro lado. Aí o V4 normal está aqui. Como é que é o V4R? Rebato para o outro lado. Acabou, simples assim. Ok? Tá, Pedro, e V7 e V8? Também, ó. V7 e V8, aqui está o V6, lembra? O V6 está no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Vamos lá, vamos lembrar da aulinha que a gente teve aí na formação de vocês. Linha axilar média, quinto espaço intercostal. Ali que está o V6, hein? O V7 é como se fosse uma continuação dele. Se eu continuar lá para trás, quando eu cruzar com a borda axilar posterior, é V7. E se eu dou a volta e cruzo com o ângulo da escápula, é V8. Olha que legal. V7 e V8 estão mapeando exatamente a parede dorsal. Então, simplesmente vocês mudando os eletrodos de posição, vocês conseguem mapear essas duas importantes paredes. Paredes essas que são mandatórias, obrigatórias que a gente avalie, sempre que no eletro de base observarmos isso daqui, ó. Os olhares mais atentos já viram que tem, ó, supra em D2, em D3 e AVF. Vocês lembram que essas derivações correspondem à parede inferior. O detalhe é que cerca de 15 a 20% aproximadamente dos infartos que pegam a parede inferior vão pegar também, podem pegar também ventrículo direito e parede dorsal. Por isso que quando a gente tem um infarto com supra na parede inferior, a gente tem que estender e fazer um segundo eletro, mapeando as outras paredes. E um detalhe, né, pessoal? Quando você imprime o eletro, ele não sai V3R, V4R, ele sai normal. Você vai à caneta e sinaliza, ó. Aqui não é mais V3, eu mudei, agora é V3R, aqui é V4R, V7, V8, enfim. É assim que você tem que fazer, tá? E um detalhe importante, para quem não assistiu a aula passada, quando a gente tem infarto de ventrículo direito, ou seja, supro V3R e V4R, é proibitivo, está contraindicado a utilização de morfina ou nitrato. Então, os analgésicos que a gente usa para melhorar aquela dor anginosa, estão contraindicados no infarto do ventrículo direito. Por quê? O infarto com o ventrículo direito ele tende à hipotensão. E tanto o nitrato quanto a morfina são vasodilatadores. O risco que a gente tem é de gerar uma instabilidade hemodinâmica tamanha que vai oferecer risco à vida do paciente. Ok? Então, muito importante vocês se ligarem nesses detalhes. Tá ok? Muito bem, vamos lá. Seguimos. Bloqueio de ramo esquerdo. Isso aqui era uma dúvida super frequente, muita gente tem dúvida. Mas o que é o tal bloqueio de ramo esquerdo? Bom, vamos começar do começo, como dizem, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é bloqueio de ramo. 2 passos para você aprender o que é bloqueio de ramo esquerdo. Olha que simples, pessoal. Nunca foi tão simples assim, né? Olha só. Vamos definir a largura do QRS. Largura, não estou falando de altura, não. Largura. Estou passando uma linha sobre o início e o fim do QRS. Bom, agora veja, qual é a distância entre essas linhas? Ou seja, qual é a largura do meu QRS? Se a largura for de 3 milímetros ou mais, 3 milímetros ou mais, isso é bloqueio de ramo. Ponto. Bloqueio de ramo. Ah, Pedro, mas, putz, como que eu vou saber se é direito ou esquerdo? Simples. Se você olhar de V1 para V3 e o QRS está apontando para baixo, esse bloqueio é de ramo esquerdo. E qual a importância da gente fazer o diagnóstico do bloqueio de ramo esquerdo? Ué, é só olhar aqui, ó.
Veja que o próprio bloqueio, linha de base, você já sabe fazer isso, hein? Ponto J. Olha aqui. O próprio bloqueio faz supra. E aí? Danou-se, né? Quer dizer que todo bloqueio de ramo esquerdo é infarto? O paciente está infartando? Não. A alteração que o bloqueio de ramo traz no elétron, ele já traz um supra. E o pior, ele pode mascarar verdadeiros supras. Portanto, sempre que eu tiver esse padrão de eletrocardiograma largo, obedecendo essas morfologias, o que eu tenho que perguntar? Eu volto para o meu paciente e falo, vem cá, você tem um eletro anterior aí, na carteira, ou uma foto no celular? Se ele falar, tenho sim, doutor, está aqui, ó. E o eletro mostrar o mesmo padrão, igualzinho, é um bloqueio de ramo esquerdo antigo. E se for antigo, eu vou encarar sim como uma síndrome coronária aguda. Eu vou encarar porque ele tinha dor no peito. A dor no peito convencia. Mas eu vou encarar como uma síndrome coronária aguda sem supra de ST. Sem supra, porque o bloqueio já era antigo. Agora, você acha que o paciente anda com eletro na carteira? Bom, os meus eu peço para andar, mas nem todo mundo anda. Foto no celular não anda. E não sabe o que é bloqueio de ramo esquerdo. Então, na maioria das vezes, quando você virar para o paciente perguntar, você tem bloqueio de ramo esquerdo? Ou me traz um eletro para eu ver, você não vai ter essa informação. E aí é que está o pulo do gato. Se você presume que o bloqueio de ramo esquerdo é novo, simplesmente porque você não tem outra coisa para comparar. Se você presume que é novo, e esse paciente tem dor típica, ele ganha o direito da terapia de reperfusão. Você trata ele como uma síndrome coronária com supra de ST. Tudo bem? Por isso que, quando a gente vai indicar a terapia de reperfusão, o que está nos livros? Dor no peito mais supra de ST ou bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumivelmente novo. Tudo bem, gente? Beleza? Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá, gente? Se tiver ainda alguma dúvida, estarei por aqui para a gente poder conversar. Muito bem, vamos praticar um pouquinho? Vamos lá. E aí? Tem supra ou não? Esse eletro tem uma história. Esse foi o primeiro, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros eletros de supra que eu vi. Estava no meu 3º ano de faculdade, ainda acadêmico, dando plantão no Instituto Nacional de Cardiologia como acadêmico, e eu me lembro, como se fosse hoje, do semblante desse senhor. É um senhor obeso, cabelo meio comprido, aquela barba para fazer, e ele chegou, ele estava pingando, suando frio, pálido, com a mão no peito. E aí a gente fez o eletro, este era o eletro. E aí? Tem supra ou não tem supra? Pessoal no chat, fica à vontade, né? Nossa Senhora, né? Esse aqui você vê a distância, né? Eu vejo daqui de São Paulo esse supra, né? Um supraço, né, gente? É um supra gigantesco. Eu vou sinalizar para vocês aqui só onde está o segmento ST. Tá? Onde está o ponto J, né? Ó. Que agora você já sabe fazer o resto, né? Ó, o ponto J aqui. Aqui também, ó, em V3. Em V4, tá vendo? É o ponto de inflexão. É o ponto onde o QRS para de fazer movimento vertical e caminha para o lado. Olha aqui, ó. E olha só, pega a parede anterior extensa, ele pega D1, pega AVL, pega... Cadê? Deixa eu chegar isso aqui, a reguinha para o lado. Olha aqui, ó. Aqui tem, Leandrão. Olha só. Olha o V1 aqui, ó. V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL, ou seja, um supraço de parede anterior extensa. Ok? Portanto, sim, tem supra de ST. E aí, esse elétron? Tem supra ou não? E tem, né? Tem um suprão aqui, ó.
Tem supra, eu vou pegar a linha que fica mais fácil, ó. Linha de base, segmento ST, né? Suprão, né? Olha aqui, que lindo esse supra, né? Linha de base, segmento ST. Aí você se emociona com esse supra de parede inferior, você fala assim, beleza, tem supra de parede inferior. Será que é só isso? Olha aqui, ó. Olha V6 querendo suprar. V6 já tem supra, né? Ó. Supra em V6. E V5, se a gente der mais uns 5 minutinhos, V5 supra. Ou seja, é um supra que pega a parede inferior e está começando a pegar a parede lateral. Um supra de parede inferolateral. Beleza, vamos lá, seguimos. Claro, né, gente? Se eu tenho supra de parede inferior, eu não sou bobo, eu vou fazer V3R, V4R, V7, V8. Qual não é a minha surpresa? Que, olha só, feito as derivações de parede dorsal e ventrículo direito, tinha supra também em V3R, V4R, V7 e V8. Portanto, é um supra de parede inferior, ventrículo direito, parede dorsal e beliscando parede lateral. Pensa no prognóstico desse paciente. É um prognóstico complicadíssimo. Se você assistiu a aula passada, você lembra que é um paciente que não pode receber nem nitrato e nem morfina. Ok? Então, olha a importância de se fazer as derivações especiais nessas situações. O V3 normal, ele fazia infra, né, doutor Pedro? Como se fosse uma imagem em espelho. Quando você transforma em V3R... Ele faz o supra, né? Importante, pessoal, é que às vezes o infra chama mais atenção em termos de magnitude que o supra, não nesse eletro, né? Mas se olha, nossa, tem infra, tá, e daí? Infra vai te autorizar a trombolizar ou fazer angioplastia primária? Não. O que vai te autorizar a fazer isso, o que vai gerar mudança na tua conduta, é o supra. Então você sempre vai valorizar muito mais o supra do que o infra, independente da magnitude. Tem que ser maior ou igual a 1 quadradinho, você já aprendeu. Beleza? Importantíssimo isso, viu? Aqui um eletrocardiograma caprichoso, feio, né? Um supra que não é um supra bonito, mas quem disse que precisa ser bonito, né? Precisa ser bonito, né? Mas tem um suprinho aqui, ó, QRS gerando, alargando aqui, lembra até um padrãozinho de Brugada, quem gosta de arritmia sabe do Brugada, né? Mas olha aqui, um suprinho aqui, supra em V2, supra em V3, tá? Então, sim, tem supra de ST, tá? Aqui na parede anterior, beleza? Como é que será que é o CAT dele, hein? Será que eu valorizo esse supra? Eu não sei, Pedro, esse supra não é tão bonito assim. Então tá. Tá aí o cateterismo dele. Aqui, ó, vejam vocês aqui, eu vou pintar para ficar mais fácil. Tá? Aqui, ó. Aqui tá a artéria. De repente ela faz isso daqui. Praticamente perde o contraste e aqui continua, ó. Como se um rabinho, né, tivesse passando um filetinho de sangue. Aqui, ó. Aqui a artéria fechada. Olha que belezinha, ó. Tá por um fio. Literalmente, se esse paciente tossir, ele fibrila. Aqui, ó. Tá por um fio. Certo? Aqui o cateterismo mostrando o que significa aquele eletrocardiograma anterior. Aqui o sinal da seta, né? Só para ficar fácil para vocês aqui. E aí? E esse aí, tem supra ou não? Vocês já aprenderam, né? Ou se tem, né? Tem um supra, então, aqui de parede inferior, D2, D3, AVF. Eu vou fazer junto com vocês aqui, ó, para não restar dúvida, né? Ó. Aqui está a linha de base. Segmento ST, lembra? Subiu, desceu, subiu e aqui, mais ou menos aqui, ele começa a vir para o lado. Supra em D2. Vamos ver D3. Claro, né, pessoal? Se tem D2, eu vou correr direto para a imagem, para as derivações que compõem a mesma parede, né? Aqui, ó, fica até difícil de determinar certinho onde está o ponto J. Parece que está aqui, ó. Que ele faz uma leve deflexãozinha para o lado, tá vendo? Ah, do Pedro, eu acho que está aqui em cima. É, pode ser também. Fato, tem supra, né? E olha a VF aqui, ó. Na VF está um pouco mais fácil de ver, ó. A deflexão está mais marcada aqui onde eu estou passando, ó. Tá?
Então tem supra, né, pessoal? E se eu pego um eletro desse, eu tenho que fazer V3R, V4R, V7 e V8. Beleza? Não se esqueçam disso, tá? Pelo amor de Deus, hein? Muito bem. E esse eletro aqui, hein? Respondam no chat para mim. Tem supra ou não tem supra? Vai lá no chat, responde para mim. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, de verdade. Viu? De verdade. Próxima vez, vocês selecionam melhor essa turma aí, ô Bruno, pelo amor de Deus, o pessoal já está tudo gabaritado aqui. Ou já assistiram essa aula, não é possível. Tem supra? Quem não viu, verá. Olha ali, você bate o olho, aí você imagina esse eletro, naquele pronto-socorro lotado, gente saindo pelo ladrão, é um com o braço apontado do outro, é outro com transtorno de pânico se jogando no chão, é criança chorando, aí vem o senhorzinho com uma dor no peito, você fala, deixa eu ver esse eletro, bate o olho no eletro, ah, não tem nada, manda para casa. Só que se você olhar com cuidado, olha o suprinha caprichoso em D1 e AVL. Pedro, mas é muito pequeno, sim. Quem disse que precisa ser grande? Basta ter 1 milímetro ou mais, está resolvido. Olha o supra aí. Beleza? E esse aqui, ó. Falar, Pedro, isso é forçação de barra. Isso aqui é no nosso serviço, né? Pedro, você está forçando a amizade já, pô. Nessa altura do campeonato, terça-feira, semana de feriado, tem até gente querendo mostrar onde é o supra aqui. O pessoal está se empolgando aqui, né? Olha lá, ó. Olha o suprinha. Aqui tem que vir com uma lupa mesmo. Eu estou até vendo aqui mesmo, ó. Isso mesmo, ó. Em torno de 1 milímetro. Putz, Pedro de Deus, 1 milímetro? Eu não acredito, tá bom. Mata a cobra e mostra o pau. Olha lá. Era para ter uma artéria aqui, ó. Cadê a artéria que estava vindo aqui, ó? Tá vendo que aqui ela para, o contraste para aqui, era para vir descendo aqui, ó. Lá a gente fez angioplastia primária. Quer ver o que aconteceu? Olha a artéria aqui, ó. Tchum, descendo aqui, ó. Ó, aqui, na verdade, né, ó. Tava fechado aqui, ó. Ó, tamanhão dela, dando uns vazão aqui. E o eletro era aquele. E eu ponho isso aqui, pessoal, propositalmente. Porque às vezes vocês acham, ah, o supra é pequeno, não vamos valorizar. Por isso que existe regra. A regra é 1 milímetro. Se tem 1 milímetro num contexto de dor no peito, é claro que eu vou valorizar. Está aqui a prova de que a gente precisa realmente valorizar. Agora, existe uma exceção à regra. Estou falando de 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, mas tem uma exceção. E a exceção é V2 e V3. Em indivíduos, homens com 40 anos ou mais, o supra tem que ser maior ou igual a 2 quadradinhos. Se ele tiver menos de 40 anos, jovem, maior ou igual a 2,5 quadradinhos. Se ele for menos de 40 anos, 2,5 quadradinhos. E se for mulher, maior ou igual a 1,5 quadradinho. Ah, Pedro, difícil, eu concordo. Redonda para 2 está tudo certo, vai acertar na maioria. Então, para gravar, para não ficar se decoreba, todas as derivações é 1 milímetro, mas V2 e V3, 2 milímetros. Quer ver só? Olha esse eletro aqui, que legal. Esse eletro também tem história. É pai de um colega cirurgião do aparelho digestivo, que chegou lá no nosso pronto-socorro com dor no peito típica. O clínico que estava lá acabou não valorizando muito o eletro. A dor piorava. E aí ele falou, chama o pessoal da cardio aí que, sei lá, né? E aí, quando a gente chegou, a gente olhou e falou, tem coisa errada. Olha lá o supra em D2 e V3. Supra em V2 e V3. Preenche critério? Preenche. Tem que ser 2 milímetros ou mais, tá? Em V2 e V3. Só a linha que eu estou usando aqui
Aqui tem 1 milímetro, então tem pelo menos 2 milímetros em V2 e pelo menos 3 aqui em V3. Deve ser valorizado. Aí aquele que está mais mal-humorado hoje fala assim, Pedro, para de forçar a amizade. Eu não vou forçar, não. Como eu falei, eu mato a cobra e mostro o pau. Está aí o cateterismo dele. Se você não está tão familiarizado com cateterismo, ó, tronco de coronária esquerda, circunflexa, descendente anterior que parou aqui. Cadê a artéria? Era para ter uma artéria aqui, descendo aqui para baixo. E quer dizer, aquele eletro pouco expressivo estava passando batido. Por isso existe a regra, por isso a gente tem que valorizar. Tá ok? Bom, e existe uma evolução. Se a gente não valoriza, o que acontece com o supra, hein? O supra, vamos lá, começa a morrer músculo cardíaco, e essa morte de músculo cardíaco gera zona inativa, ou seja, uma onda Q, uma deflexão negativa antes do QRS, via de regra, deflexões grandes e largas antes do QRS, o segmento ST vai abaixando, a onda T invertendo, e ao cabo ali de 2 dias, mais ou menos, você já vai ter uma onda T, uma onda Q profunda, né? Muitas vezes não tem nem onda R, né? Que é a que a gente chama de zona inativa, com aquela onda T negativa. Pode ser que no futuro essa onda T vire positiva de novo. Essa é a evolução de um supra de ST. Mas existe, pessoal, aquilo que a gente chama de fase superaguda. Aqui é mais uma brincadeira com vocês aqui, né? Não quero que decorem, que se apeguem a isso, mas só olhar um pouquinho mais de cuidado, né? Então vejam, por exemplo, o QRS, olha, vamos ver aqui V2, V3, ó, subiu, desceu. Percebe que a deflexão para o lado ela é muito sutil? Aqui é sutil, aqui também um pouquinho menos sutil, e aqui, ó, em V4, nem existe deflexão para o lado, né? Cadê o segmento ST? Ó? Subiu, desceu, já pum, subiu quase que numa reta formando a onda T, né? Quando a gente tem, pessoal, essa união do final do QRS à onda T de maneira um ângulo mais reto, quer ver só? Ó. Vamos fazer aqui, ó. Opa. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Terminou o QRS, ó. Ele praticamente sobe numa reta só. Ele não faz aquela corcovinha, né? Olha aqui, em V4, ó. Praticamente uma reta só, né? Isso é sutil, tá, gente? Isso aqui eu estou colocando aqui só para vocês saberem que existe, tá? Isso daqui é uma corrente de lesão, é um infarto em fase hiperaguda. Isso dura pouco tempo. 5 minutos no máximo, daqui a pouco já toma aquele formato mais convencional. Mas olha o dono do eletro aqui, ó. Olha que coisa linda. Ó, vem aqui o contraste, cadê, ó? Não tem mais contraste aqui. A artéria continua para cá porque tem colateral dessa outra artéria irrigando para cá, mas vocês veem nitidamente, ó, que aqui não recebe contraste. Por quê? Porque aqui está entupido. Aqui tem um trombo fechando, gerando aquela manifestação no eletrocardiograma. Está aí a ponta da seta. E olha o que acontece quando faz o cateterismo. Poderia ser com trombolítico, né? O trombolítico serve exatamente para isso, para poder desfazer esse trombo e fazer isso aqui, ó, reperfundir a artéria. Olha como essa artéria é diferente dessa, pessoal. É isso aqui, ó. Ok? Muito bem. Aqui mostrando alguns eletros, né, já de fase crônica, subaguda, na verdade, é aquele infarto evoluído, né, que a gente fala infarto evoluído, aquele senhorzinho que não valorizou a clínica, ficou em casa, ou de repente aquele que veio, o colega de plantão, caramba, não valorizou, e aí no dia seguinte se repete o eletro, tá assim, né, ó, ondas Qs profundas, aquele segmento ST já mais retificadão, a onda T querendo já negativar, ou seja, um infarto evoluído. Claro, se o paciente ainda tiver dor com esse supra, eu vou valorizar. Enquanto tem dor, tem músculo viável, né? Mas, via de regra, quando ele se apresenta com esse eletro, ele já praticamente já não tem mais dor. Já fritou o músculo cardíaco, né? Tá? Então, olha só, mais um infarto evoluído aqui, né? Ondas Qs profundas, aquela onda T que já vem invertendo aqui, tá?
mais uma vez, aqui já é uma fase bem crônica mesmo, ó. Vocês veem que perde aquela morfologia, aquela conformação que a gente tem do QRS, né, de V1 até V4, né, que vai subindo a onda R. Cadê a onda R? Não tem onda R nem em V2, nem V3, nem V4. Começa a ter alguma onda R em V5, ou seja, morreu essa parede. Veja a onda T negativa, tá? Isso já é um eletro de fase crônica já, que ele infartou, não deu para abrir artéria, enfim. É isso, tá? Aqui também, ó, zona inativa de parede inferior, D2, D3 e AVF, tá vendo? Ondas Qs patológicas, a gente não tem nem onda R nessas derivações e nem aqui, ó, parede lateral, ó, V4, V5, V6, ondas Qs profundas, só tem onda para baixo, ou seja, foi um infarto de parede ínfero-lateral, que não foi bem conduzido, que não foi bem tratado. Beleza, Pedro, mas e quando não tem supra? O que a gente pode esperar de um eletro que não tem supra? Qualquer coisa. Vocês lembram desse eletro na aula passada? A gente pode esperar, por exemplo, um eletro com ondas T's pontiagudas, simétricas, né? Bem simétricas, né? Essa aqui pegando, por exemplo, a parede anterior. Poxa, tem dor no peito? Legal, eu vou valorizar isso como uma isquemia subendocárdica. Veja, só não tem supra, pode ter qualquer coisa. Aqui uma isquemia subendocárdica. Aqui, por exemplo, olha, pessoal, uma onda T começando a negativar aqui, uma alteraçãozinha de repolarização, tá vendo? Uma onda T mais negativa. Claro, num contexto de dor no peito, eu vou valorizar. Aqui, por exemplo, né, mostrei esse eletro na outra aula também, ondas T's quase que difusamente negativas, com infra de ST. O infra a gente tem que valorizar, mas é uma síndrome coronária sem supra. O infra te habilita a fazer trombolite com angioplastia primária? Não, só o supra. Mas, poxa, tem infra. Eu sei que quando tem infra, a isquemia é um pouco mais grave, então eu vou ficar mais de olho, eventualmente vou fazer um cateterismo mais rápido nesse paciente. É isso que eu tenho que saber valorizar. Pode ser um eletro como esse aqui, ó. O que tem nesse eletro aí, pessoal? Ah, tem uma extracístole atrial, é verdade. Tá, fora isso, o que tem nesse eletro? Nada, é normal. E por que eu ponho um eletro normal? Porque eu quero lembrar para vocês o que eu já falei, não custa lembrar. Quase um terço dos pacientes com síndrome coronária aguda sem supra tem eletro normal, quase um terço tem eletro normal. É aquele indivíduo que está com aquela artéria penduradinha, com dor no peito, mas aí você olha o eletro normal, você, não deve ser nada, o eletro está normal, e libera o paciente para casa. E ele morre no ponto de ônibus. É para lembrá-los do que eu já falei, que a clínica é soberana. Se a dor no peito te convenceu, se a narrativa do paciente te convenceu, não é um eletro normal que vai te permitir liberar para casa. Esse paciente tem que ficar internado, tem que ser melhor estratificado. Então, muita atenção a isso, pessoal, muita atenção. Ah, Pedro, me prova. Tá bom. Eletro normal, sim ou não? Tem supra? Não, não tem. Eletro praticamente normal, tem nada demais nesse eletro, tá? O paciente a dor no peito, gera um paciente revascularizado. Ah, não, esse não era revascularizado, era um outro. Dá uma olhada aqui, pessoal. Esse é o cateterismo dele. Conseguem ver? Um estreitamento aqui importante. Proximal. Olha aqui, olha nessa imagem como você praticamente perde o contraste aqui. Olha aqui na ponta da seta. Fica apagado, uma lesão crítica nessa artéria, uma lesão excêntrica, né? Que a gente consegue ver melhor nessa projeção, crítica na descendente anterior. Você já imaginou se você libera esse cara para casa? Ele morre. Simplesmente ele morre. E por que ele foi internado, apesar do eletro normal? Porque a gente valorizou a clínica. A clínica é soberana. E para finalizar, pessoal, já estamos no finalzinho desse bate-papo, algumas armadilhas no eletro. Isso aqui acontece, vocês não têm noção. Tem supra ou não tem supra? Vamos lá, responda no chat para mim aí, ó. Tem supra ou não tem supra?
Mas tá cheio de ratinho aqui nessa aula hoje, hein? Não pode ver um queijo que corre atrás, né? Vocês não são fáceis não, viu? Tá aí, uma bela de uma armadilha, né, pessoal? Olha só, pessoal. Isso aqui que vocês estão atribuindo como um supra, e de fato tem, mas isso aqui é uma extrasístole, gente. É um batimento ectópico. O batimento próprio do paciente é este QRS estreitinho, ó. É esse. Se eu fosse analisar somente esses aqui, eu ia falar, tem um suprão em V2 e em V1 e V2, né? Mas vamos tirar essas extrasístoles que estão acontecendo. Vamos tirar, vamos ver o que acontece. Cadê o supra? Ah, Pedro, tem um suprinha em V1, tá? Mas V1 é uma derivação. V2 não tem, V3 não tem, e aí? Pessoal, essa é uma armadilha do eletro. Aqui, o supra chamou tanto a atenção que vocês foram olhar a extrasístole. Mas extrasístole é batimento ectópico. A gente não pode nunca valorizar uma extrasístole. A gente tem que olhar sempre o supra no ritmo próprio do paciente, tá? E esse caso foi exatamente isso que aconteceu, né? O colega valorizou a extrasístole e trombolizou o paciente. Na verdade, ele não tinha indicação, né, da trombólise. Ele poderia até receber o Monab CH, porque ele tinha dor no peito, mas a trombólise não, ok? Jovem, 25 anos, teve febre há uma semana atrás e veio com uma dor no peito. Uma dor no peito forte, que quando ele deitava, piorava. Quando ele sentava e colocava o tronco para frente, melhorava. E aí? Que tem supra, vocês estão vendo que tem, né? Vamos lá. Mas e aí? Esse supra eu valorizo ou não? Vocês acham que esse paciente ganha trombolítico ou não? A Ana já respondeu ali, ó. Então, pessoal, a gente tem que entender que nem todo supra é entupimento de coronária. Concordo com vocês, ó. Veja, o quadro era típico, era um paciente jovem, claro, pode ser um paciente idoso com o mesmo quadro, não tem problema. Mas a dor não era uma dor coronariana, nós discutimos isso na aula passada. É uma dor que quando deita piora, joga o tronco para frente melhora. Já pensou se ele tivesse um atrito pericárdico? Poxa, mais fácil ainda. E um outro ponto importante, gente, o supra, ele não obedece parede, é um supra difuso. Vejam aqui, ó. Pega V2, V3, V4, V5, V6, D1, AVL, D2, D3 e AVF. É um supradifuso. E é um supradifuso. Esse eletro ele é muito feliz, ele é muito clássico, porque tipicamente numa pericardite, a gente tem esse padrão de supradifuso com infra de AVR e V1. Olha que legal. Então, um eletro clássico de pericardite. Essa era uma pericardite de um paciente nosso que tinha feito uma cirurgia torácica. Então, faz aí uma pericarditezinha mesmo, pós-cirurgia, e eu aproveitei o eletro para poder guardar para as aulas, tá? Então, tá aí, um eletro clássico de pericardite, tá? Agora, se eu pudesse resumir, pessoal, num único eletro, a importância de vocês terem assistido, nós estamos aí com 1 hora, quase um pouquinho mais de 1 hora de aula, né? A importância de vocês estarem aqui hoje, eu resumiria com esse eletro aqui, ó. Ele também tem uma história. Esse paciente passa comigo. Era um sábado, hora do almoço mais ou menos. Ele é médico do SAMU, casado com uma dermatologista. E ele começou a ter dor no peito, mas uma queimação estranha, uma dor que vinha e vinha piorando, começou a irradiar, só que ele não estava valorizando. Contou para a esposa, que é dermatologista. Ela falou, olha, a gente tem que passar no hospital. Não, deve ser gastrite. Não valorizou. Não valorizou, deve ser gastrite. No final das contas, eles estavam saindo para almoçar. Ele falou, depois que eu comer alguma coisa, melhora. E a dor piorando. E aí a esposa virou para ele e falou o seguinte, a gente só almoça se você passar no hospital. E aí ele passou no hospital. Chegando no hospital, este é o eletrocardiograma dele.
que vocês já conseguem ver? Tá? Vocês já conseguem ver, ó? Vamos fazer aqui a linha de base. Ó, Vanilza, só cuidado com a canetinha, Vanilza. Vamos fazer aqui a linha de base. Opa, ó. E segmento ST. Então você já fala, ih, caramba, ele está suprando. Vamos lá. Linha de base em D2. Segmento ST. Em D3, perdão, né? E agora em AVF. Linha de base, segmento ST. Parou por aí? Não. Olha aqui para a tua direita aqui, ó. Começando a suprar a parede lateral. Linha de base, segmento ST. Tá bom, Pedro, mas eu vi um monte de eletro desse. Só porque é médico e você conhece? Não. Porque enquanto ele estava fazendo este eletro que vocês estão vendo aqui, aconteceu algo que, infelizmente, é super comum no paciente com infarto. Quer ver só? Oh, meu Deus. Aconteceu isso daqui, ó. Estou mostrando aqui o supra para vocês, né? Olha lá. O que é isso? Saiu o eletrodo? Não. Isso é ritmo de morte. Quando a gente fala que 65% das mortes por infarto acontece na primeira hora, aqui, ó. Olha o que acontece na primeira hora aqui, ó. Fibrilação ventricular. Isso aconteceu enquanto ele estava fazendo o eletrocardiograma. Pensa se ele vai para o restaurante. Claro, esse paciente ele foi reanimado por mais de 40 minutos, foi para o cateterismo, angioplastia primária, abriu a artéria, ficou 50 dias internado e, por incrível que pareça, ele saiu sem nenhuma sequela, acompanha comigo até hoje. Olha que loucura. Então, quando eu falo para vocês da importância da gente fazer o eletro dentro de 10 minutos, da gente interpretar corretamente o eletro, da gente valorizar a clínica do paciente, é isso aqui, ó. Acontece. Acontece, pode acontecer bem debaixo do nosso nariz. Muito bem, vamos imaginar que esse era o eletro do meu paciente e, de repente, ficou assim. Olha que legal. Era assim, supra da parede anterior, da parede inferior, perdão, supra aqui também em V6 e depois que eu fiz o trombolítico, olha o que aconteceu com o supra, sumiu. Isso para a gente lembrar, pessoal, de responder essa pergunta, reperfundiu ou não? Esses são os critérios de reperfusão mesmo? Os dois primeiros são mandatórios, melhora da dor e redução do supra de pelo menos 50%. Ah, Pedro, mas tem também as arritmias de reperfusão, não tem? Tem sim. Quer ver só? Vamos lá então, ó. Vou mudar de tela aqui. Isso é um plus aí para vocês, hein? Vamos lá. Olha que legal. Então vocês estão vendo agora o monitor, o supra, dor no peito. Foram lá, fizeram o Monab CH, indicaram terapia de reperfusão, fizeram a alteplase, avaliaram esse paciente com 30, 60, 90 minutos, e aí, liberando os 90 minutos, o paciente fala, nossa, doutor, melhorei a dor. Poxa, que legal. Melhorou a dor. O supra sumiu. Aí ele vira para você e fala assim, doutor, estou sentindo um negócio estranho, parece que o coração está saindo do compasso. Ou seja, quando reperfunde, isso libera radicais livres e pode, em 30% dos casos, gerar as arritmias de reperfusão. No caso aqui, extrasístoles ventriculares. Mas pode gerar esse ritmo que põe medo na gente, né? Um ritmo com QRS largo, bradicárdico, mas que não gera instabilidade via de regra. Isso daqui, pessoal, é o ritmo idioventricular acelerado. Também é uma arritmia clássica de reperfusão. Clássica de reperfusão. Raramente isso complica. Isso vai sozinho reverter. E aí sim o paciente retornar ao ritmo próprio, já sem supra
de segmento ST. Muito bem? Bom demais, né? Fazendo ainda uma última regra, última exceção à regra para a gente finalizar o nosso bate-papo, pessoal. Está essa exceção de exceção. Se não quiser decorar, não decora não, tá? Que é AVR e ou V1, tá? Essa é uma faixa bônus também, viu? Vocês estão tão afiados, eu me coloquei, me dei a liberdade de colocar isso para vocês. Olha só, se eu tiver um supra maior ou igual a 1 milímetro em AVR e ou V1, lembra que eu falei que eram duas derivações que correspondem à mesma parede? Essa é a regra. Mas se eu tiver um supra de 1 milímetro em AVR ou em V1, somente uma derivação, por exemplo, mais infra de ST em 8 ou mais derivações, isso pode significar entupimento de artéria proximal, ou tronco, ou descendente anterior. Ah, Pedro, isso não acontece. Está aqui o eletro para vocês. Ó. Vejam que eu tenho um suprinha neste eletro, AVR e V1. Suprinha pequenininho. Aí você olha, só isso valoriza? Não, lógico que não. Mas aí você olha o resto do eletro, olha só. Tem infra de pelo menos 8 derivações. Então, quando eu olho um paciente com dor no peito, supra de V1 e ou AVR com infra nas demais derivações, eu tenho que valorizar isso daqui. E eu posso indicar, neste caso, pessoal, a gente geralmente não indica trombolítico, geralmente a gente indica angioplastia primária, tá? Ou então só o Monab-CH. Tá? Nesse caso é uma exceçãozinha, tá bom? Mas é aquele caso, por exemplo, que eu vou fazer o Monab-CH e eu vou ligar para o laboratório de hemodinâmica e falei, cara, eu quero muito fazer esse cateterismo para ontem, porque eu acho que eu vou precisar abrir essa artéria. Tá? Essa é uma exceção da exceção. Tá aí o dono do eletro. Ó. Esse sim já era um paciente revascularizado. Vocês podem ver, então, aqui, ó, na ponta da seta, vejam aqui essa imagem branca, é trombo. Olha o sangue passando por esse fiozinho de cabelo aqui em preto. E o eletro era aquele. Olha como que o eletro... Olha como que o eletro... Não vou voltar nada. Olha como que o eletro pode pregar peças, tá, pessoal? Então, cuidado com essas exceções. Eu finalizo agora sim a minha apresentação, deixo aqui todos os meus contatos, deixo as minhas redes sociais, aqui tem o QR Codezinho da referência hospitalar. Vocês estavam perguntando, poxa, eu queria assistir a aula. Lá na referência hospitalar, vocês não vão achar a aula exata que eu dei na semana passada, mas tem exatamente todo o conteúdo, inclusive com aulas minhas, né, com videoaulas minhas, do Aguinaldo, do André, tem coisa que não foi dada na semana passada, né, tem aulas com enfoque em infarto sem supra, tá bem bacana. Essa aula de elétrico eu acabei de fazer com vocês, de repente, Pedro, poxa, eu queria assistir de novo. Tem na plataforma também essa mesma aula, tá, para vocês assistirem novamente. Então, usem e abusem dessa plataforma. É muito importante que vocês se atualizem por ali. Brunão, Leandro, Luciano, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Que turma maravilhosa, mandaram super bem, estavam super afiados. E eu permaneço aqui à disposição de vocês agora para tirar dúvidas em relação a algum traçado que eventualmente vocês não entenderam, algum conceito que vocês querem que eu fale aqui. Estou à disposição de vocês. Obrigado aí mais uma vez, viu? Bom, doutor Pedro, excelente aula mais uma vez. Obrigado a todos aí que participaram. E como o doutor Pedro falou, qualquer dúvida pode colocar aqui no chat ou então abrir o áudio e fazer a pergunta nesse momento. Fiquem à vontade. Gente, a Fernanda está perguntando se tem lista de chamada. Não, a gente tem acesso a um relatório com o tempo que cada um ficou presente aqui na aula e a gente passa isso tudo para a Andrea, que ela que vai acionar vocês posteriormente. Legal. Muitas palmas, parabéns. Legal, que bom, que bom. Eu acho que o importante é isso, não dá para ter dúvida. Lua. Oi. Eu não percebi aqui se você colocou o código para emissão de certificado. Isso.
Não, então, a Rio Saúde combinou com a gente que o acesso ao certificado vai ser depois, vocês vão receber um quiz e com as respostas vocês vão ter acesso aos códigos para poderem receber o certificado. Tá? Vai ser a própria Rio Saúde que vai gerenciar o certificado de vocês. Perfeito. Bacana. Quero assistir mais aulas do doutor Luciene. Bacana. Eu fico muito feliz, doutor Pedro. O senhor realmente é sensacional. A gente tem Obrigado. nome por vocês, mas como eu sempre falo, eu admiro muito a equipe que está aqui engajada, querendo aprender, salvar vidas que vocês nem conhecem. Então, isso é uma admiração incrível que a gente tem. E reforço isso toda a aula, porque vocês são heróis. Isso, a gente vai ter outra oportunidade na terceira aula, né? O terceiro módulo, que vai ser para entender um pouco mais sobre contraindicações, indicações, desmistificar realmente o uso do trombolítico, trazer mais segurança para toda a equipe. Então, tirar a cruz que a gente carrega da streptokinase, para vocês se sentirem mais seguros e poderem salvar mais vidas. Então, a última aula vai ser assim, um momento bem importante também. Queria muito que vocês participassem. Ô, Lu, tem uma pergunta aí a respeito do número de horas no certificado. Eu não vi quem fez, mas o número de horas vem com 2 horas, tá? O número de horas no certificado são 2 horas. E a colega que perguntou, né, a profissional de saúde, a respeito, que gostaria de ver mais aulas do Dr. Pedro, aproveita, já tem o QR Code na tela, acesso à referência hospitalar, lá tem uma série de conteúdos do Dr. Pedro, né? E algumas outras opções também. O Dr. Pedro está lá no Globoplay, né, falando muito a respeito das questões de saúde, então vocês têm diversos conteúdos aí dele, tá bom? É isso Doutor aí. Pedro, desculpa até te fazer essa pergunta. Em um determinado momento da sua aula, o senhor colocou lá um eletro e falou a respeito, né, de um paciente jovem que em repouso melhorava e depois o supra voltava, tudo. E aí eu até coloquei ali, né, se poderia ser uma angina de Prinzmetal. Eu botei, será? Né? Como numa situação como essa identificar, né, para que não seja trombolizado esse paciente? Ali, na verdade, Leandro, o que eu quis dizer naquele eletro especificamente, era um paciente jovem que a dor melhorava quando deitava, piorava quando deitava, e quando ele levantava e colocava o tronco para frente, ela melhorava. Então, essa característica da dor de melhorar quando deita, piorar quando deita e melhorar quando põe o tronco para frente, é uma característica que lembra muito, é muito clássico da pericardite, tá? Então, neste eletro, não é que o supra melhorava, a dor melhorava quando colocava o tronco para frente. Agora, pode acontecer, agora indo para a tua pergunta, casos, por exemplo, em que a gente tem a supra, tá? O paciente jovem, aquele estereotipo clássico, né? Do paciente jovem e drogadito e que chega com dor torácica. Aí você olha, tem supra. Poxa, você perguntou, ele usou cocaína. E aí? Será que pode ser uma Prinzmetal? Pode, quer dizer, um paciente jovem, usuário de cocaína, ele tem uma chance boa de ter angina de Prinzmetal, que é quando você tem uma reatividade grande da artéria coronária, secundária ao uso da cocaína, e essa reatividade faz com que temporariamente a artéria se feche. Mas não é por trombo, é por reatividade, por espasmo da coronária. E a forma de desmascarar isso é com o uso do nitrato. Você põe o nitrato sublingual, dali uns 5 a 10 minutos, repete o eletro, o paciente melhora da dor, você olha o eletro, o supra sumiu. Aí fala muito a favor de angina de Prinzmetal, e nesse caso, em que o supra some, aí você não tem indicação de trombólise, né? Aí você tem que sim tratar como uma síndrome coronária aguda, sem dúvida, mas você vai utilizar, vai fazer o Monab-CH, vai fazer o cateterismo, provavelmente, e nesse caso especialmente, você não pode fazer proscrito o uso do beta-bloqueador, né? Quando você suspeita de Prinzmetal, não pode fazer o beta-bloqueador, porque ele pode piorar a angina. Maravilha, obrigado, meu amigo. Doutor Pedro. Opa! Tem algumas perguntas, aliás, tem uma pergunta com relação
aqui colocaram aqui se temos essas aulas gravadas. Essa exatamente, Kátia da Silva, como o doutor Pedro falou, não temos, mas tem aulas do mesmo tema no Referência Hospitalar, que a Luciana colocou aqui no chat. Tá? E Isso. tem aqui uma pergunta, doutor Pedro, da Luziane Januário, com relação a delta-T para trombólise. Legal. Até essa aula, a aula que está na plataforma, foi uma aula que eu elaborei de eletro, então está bem parecida com essa, tá? Mais enxuta, mas está bem legal, então vocês podem acessar por lá, tá? Em relação ao delta-T, né? A gente conversou bastante sobre isso na semana passada, vamos conversar sobre isso também na próxima aula, então assistam a próxima aula do curso, a última aula do curso, tá? Mas assim, o delta-T ideal, né? A partir do momento que você escolhe fazer o trombolítico, é o tempo entre o diagnóstico do supra e a agulha, assim, o diagnóstico agulha é o diagnóstico do supra ao início do trombolítico. O ideal é em torno de 10 minutos do diagnóstico ao início do trombolítico. Veja, isso é o ideal, porque quanto mais cedo a gente fizer, mais músculo eu vou poupar, mais vida eu vou salvar. Mas é importante ficar muito claro que se o paciente, poxa, Pedro, não consegui com 10 minutos, até eu me organizar, tal, já tinha sido 30 minutos. Bom, beleza. O paciente tinha supra ainda? Ah, não, ele estava com supra. E como é que estava a dor? Ah, ele mantinha a dor. Então, enquanto o paciente tiver dor e supra, ele tem indicação de fazer a reperfusão, no caso aí, no exemplo que eu estou citando, a trombólise. Né? É que quanto mais a gente se aproxima dos 10 minutos, melhor, mais vida a gente salva. Tem a própria Luziane mandou também uma aqui, né? Em caso do uso de cocaína na noite anterior, faz trombólise? Luziane, se o paciente tem supra, ele tem indicação de trombolítico. Tá? Ele só perde a indicação do trombolítico se, por exemplo, você fez o nitrato, poxa, ele deu essa informação, eu sou usuário de cocaína, estranho. Aí você faz o nitrato. O nitrato reverteu o supra, isso é angina de Prismetal, não faz trombólise. Ah, não, doutor, eu fiz o nitrato e o supra se manteve. Então, isso é trombo, está fechando a artéria. A gente tem que lembrar que a cocaína, ela predispõe muito à formação de trombo também. Então, nesse caso que não reverteu com nitrato, é trombo. Tem indicação do trombolítico. Tá? A Ana está perguntando também sobre o tema, né? Onde eu faço o diagnóstico de Prismetal? Na alta? Não, o diagnóstico de Prismetal, Ana, a gente faz ali no atendimento inicial do paciente, tá? E é isso que eu falei. Como é que você faz o diagnóstico? O paciente tem história de drogadição, tem supra no eletro, você faz o nitrato, o supra melhorou, tá ali, acabou, fez o diagnóstico de angina de Prismetal, tá ali, tá feito já, entendeu? Aí você vai tratar como uma síndrome coronária sem supra, afinal de contas o supra melhorou. Tá? A Graziele está perguntando, se ele tiver dor e supra, por exemplo, há mais de 6 horas, você tromboliza? Com certeza, Graziele. A literatura é muito clara, tá? E ela coloca o seguinte, se ele tiver dentro de até 12 horas do início da dor, eu tenho indicação de trombolizar. Ele está lá com 11 horas de dor contínua e tem supra no eletro, tem indicação de trombolítico. E a partir de 12 horas? A partir de 12 horas, mas aí eu gosto de chamar atenção para isso, porque às vezes o paciente engana a gente, né? Ele fala, doutor, eu estou com 3 dias de dor. Tá, seu João, vamos conversar, senta aqui, vai. Você está 3 dias de dor? Então você dormiu e acordou com dor, ou não conseguiu dormir, porque a dor do infarto é intensa. Como é que é a história? Ah, não, doutor, não é. Eu comecei a sentir há 3 dias, a dor vem, daqui a pouco ela volta, e daqui a pouco ela para, daqui a pouco ela volta. Ah, então peraí, então não é dor ininterrupta. Ah, mas doutor, ela piorou? Tem 2 horas, pronto. O delta-T inicial, você começa a contagem com 2 horas atrás, e não com 3 dias atrás, porque é onde teve a piora da dor. Esse é o tempo zero que você tem que contar, exatamente na piora da dor. Tá? Agora, se a piora da dor tem mais de 12 horas, aí você vai preferir angioplastia primária, porque aí você realmente perde o benefício do trombolítico, passa a não ficar tão claro.
aí você vai insistir mais na angioplastia primária. Doutor Pedro, essa pergunta da Graziele ela é muito importante, porque tem um dado aqui bem interessante, que é a questão da dor ser a mais de 6 horas, né, do início dos sintomas. E aí tem aquela questão de você fazer uma modificação do processo de trombólise, se for no caso da alteplase, né? Então muda aí um pouco o esquema posológico. Aí a gente já dá um spoiler, né, do que a gente vai discutir na próxima aula. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar exatamente sobre isso, tá? Essas dúvidas em relação à trombólise, o tempo, o que muda, mais ou menos de 6 horas, e a tenecteplase, vai que eu tenho essa oportunidade de fazer, enfim, tudo isso, e se sangrar, tudo isso a gente vai discutir na próxima aula. Então, não percam, avisa também para os colegas da equipe de vocês que não puderam participar dessa, para que participem da próxima aula, porque vai ser extremamente importante. Eu não sei se tem mais perguntas. Só aproveitando aqui, respondendo a Sara Araújo, ela pergunta onde fica a plataforma. Sara, a Luciana colocou para a gente aqui no chat, não sei se você está acompanhando, mas na dúvida é só você acessar referenciahospitalar.com.br e você entra rapidamente na plataforma. Você só vai precisar fazer um cadastro, evidentemente, mas o site é referenciahospitalar.com.br. É só um adendo que é um cadastro uma vez só, então é importante que seja feito com os dados certinhos para evitar que o certificado seja emitido com as informações erradas, né? Tem uma pergunta também da Cristiane. Isso. A Graziele está ansiosa, a gente também está, vai ser dia 25 às 20 horas, exatamente. Cristiane está perguntando como é o prognóstico do paciente com supra que não fez trombolítico e fica dias aguardando o CAT. Cristiane, é difícil de eu te passar em termos percentuais qual o prognóstico. Só posso falar, é ruim. Por que é difícil? Bom, vamos lá. Primeiro, qual é a parede acometida? É parede inferior? É uma parede lateral alta ou não? É uma parede anterior? Né? Esse paciente é um paciente idoso, não é? Ele já tem algum grau de disfunção, não tem? Né? Como é que ficou a fração de ejeção dele após, né, o infarto? Porque ele morreu parte do músculo cardíaco. Então, tudo isso vai ter um impacto no prognóstico. O que eu posso te afirmar é que é ruim. O prognóstico é ruim. Por quê? Se ele tem supra, você imagina na tua cabeça, né? Ele tem supra, está fechada a artéria. E eu não dou oportunidade de abrir essa artéria, ele está fritando o músculo cardíaco, ele está morrendo o músculo cardíaco. É que aí depende em qual segmento da artéria, qual é a área irrigada por essa artéria, né? Para entender quanto que vai danificar o músculo cardíaco. Esse paciente ele pode evoluir com choque cardiogênico, com uma insuficiência cardíaca, ele pode ter também arritmias graves, como eu mostrei para vocês, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular. Então, assim, prognóstico não é bom, eu te garanto isso. O que não dá é para a gente falar em termos percentuais, porque são muitas variáveis que podem diferenciar de um paciente para o outro. E graças a Deus, né, Graziele, a gente não, foi a Graziele que perguntou? Cristiane. Cristiane, graças a Deus a gente não tem estudo, né, placebo versus trombolítico, né, para dar esses números para a gente, porque isso não passaria por nenhum comitê de ética, tá? Então, isso é importante colocar também. Graziele, aqui aproveitando, né, você coloca aqui que muitas pessoas perderam essas informações tão importantes, de fato, né? Então a gente pede para que você de alguma maneira consiga, né, retribuir a esses colegas que perderam através do Referência Hospitalar. Passa para eles o site, os conteúdos que o Dr. Pedro acabou de apresentar aqui, todos eles estarão lá. Claro que não da mesma forma como foram apresentados aqui, né, porque estão gravados, mas com certeza é um maná de conhecimento muito grande. Pedro, por aqui não parece... Opa, ela já está botando aqui, ó, para já, vou para o grupo informar, obrigado. Legal, mas legal. Eu acho que perguntas em si, nós não temos mais. Legal, que bom. Bom,
É aquilo, surgiu alguma dúvida, alguma pergunta, próxima aula traga, não tem problema. Eu volto para o tema, não tem problema. Acho que o importante é, ao final desse curso, não existir mais dúvidas para o tratamento do IAM. Esse que é o mais importante. E deixa eu só pedir uma gentileza, acho que até conversei com a Lu hoje sobre isso. Para a próxima aula, se não me engano, a gente vai ter aí um gapzinho, né, no horário de início, perfeito ou não? Não, vai ser só na do dia 27, do dia 25. Ah, então tá, beleza, tranquilo. 8 horas, gente. Olha, agradecer muito, falar mais uma vez sobre a importância que vocês têm para muitas vidas, são muitas pessoas que agradecem. Aliás, não são pessoas só, são famílias, são pessoas que dependem, né, de um afeto, de um pai, de uma mãe, de um filho. Então, a gente vê muitas famílias chorando. Vocês estão dando a oportunidade de salvar essas vidas. É uma gratidão enorme e uma admiração também maior ainda por vocês estarem aqui até agora. Não deixem de participar. Na próxima aula vai ser uma oportunidade da gente desmistificar mesmo, acabar com alguns medos, algumas dúvidas e entender um pouco mais sobre a trombólise. Também favorecer o trabalho de vocês, porque vocês já preparados, vocês vão conseguir agilizar o atendimento, ter um pouco mais de tranquilidade, chegar em casa com a cabeça mais tranquila. E agradecer mais uma vez, doutor Pedro, pela aula sensacional, e Bruno e Leandro por estarem aqui junto, contribuindo com o trabalho de vocês. A UPA agradece. Obrigada. Luciano, obrigado e também o apoio, Leandro, idem, também muito obrigado, doutor Pedro. Doutor Pedro, mais uma vez, meus parabéns e obrigado também pela excelente aula e a todos os presentes. Obrigado a participação e uma boa noite, bom descanso para todos. Valeu, gente. Obrigado aí. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Excelente aula, doutor Pedro. Um abraço. Obrigado, Renato. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, paciência. Com a paciência. Boa noite.